bem-vindos ao Porto Nerd! Eu sou o Porto e serei seu nerd hoje. E hoje eu quero falar com vocês sobre Deadpool e Wolverine. Eu assisti o filme e assim, eu tenho certeza que o Capitão de Referência teria tido uma overdose vendo esse filme. Eu consigo até ver ele lá estrebuchando e morrendo na poltrona do cinema de tanta referência que ele tomou na cara só nos primeiros, 5 minutos do filme. Dito isso, eu quis fazer esse vídeo para poder trazer o sentido de algumas referências que a gente viu ao longo do filme. E para que esse vídeo não fique muito longo, eu vou quebrar em duas partes. Essa primeira eu vou falar sobre as referências que a gente viu no Void, que é a ambientação, o local onde a maior parte do filme se passa. E o segundo vídeo eu vou falar sobre as referências de personagens na história da Fox. Mas aí, depois a gente fala sobre isso. Vamos começar. Ah, e vale dizer uma coisa antes da gente começar, vai ter spoilers sobre o filme. Nesse vídeo eu vou tentar colocar o mínimo possível de spoilers, mas vai ter alguma coisa. Então se você quiser pular isso, melhor ver esse vídeo depois, beleza? E eu acho que antes da gente começar, a gente precisa nivelar um pouco o campo. Porque a verdade é, muita gente foi assistir o filme do Deadpool sem ter visto as outras séries e projetos e feito basicamente o dever de casa do MCU. E por causa disso deve ter ficado super confuso. Tá ligado? O que é aquele deserto? O que é o TVA? O que é aquela nuvem gigante que aparece? Então, esses primeiros minutos eu vou só dar uma introdução sobre tudo isso e eu já vou partir para as referências. Se você quiser pular essa parte, eu vou colocar aqui na timeline e aí é só pular para a próxima sessão. Beleza? Ok, vamos começar com... Que droga é o TVA? Certo? O lance é o seguinte. A Marvel começou a investir na ideia de multiverso, certo? A ideia de multiverso é o quê? Quando a gente tem uma linha do tempo específica, coisas podem acontecer ao longo dessa linha do tempo que fazem ela divergir em diferentes linhas do tempo. Vamos supor, por exemplo, que alguém volta ao passado e impede que o Pedro Álvares Cabral descubra o Brasil. Nesse caso, você cria uma linha do tempo paralela em que Portugal nunca teve o começo da exploração da região do Brasil, o que iria afetar todo o desenvolvimento do mundo dali pra frente. Então, essas ramificações acabam sendo criadas a partir de diferentes problemas que acontecem na linha do tempo, e o TVA é uma organização que tenta resolver isso. Na série do Loki, na primeira temporada, foi explicado que logo no início o que eles faziam basicamente era podar as linhas temporais, como se fossem podar os galhos de uma árvore, cortando aquelas linhas que divergiam da linha principal, que seria a linha do tempo sagrada, que no filme é apresentado como o universo em que existem os Vingadores, o MCU e tudo isso. Quando eles podavam essas linhas do tempo paralelas, eles pegavam tudo que existia naquela linha do tempo e jogavam num lixão. Esse lixão é o Void. O Void é esse deserto onde praticamente todo o filme se passa, que é um local onde as linhas do tempo paralelas, onde as coisas, pessoas, objetos, tudo era jogado lá dentro. E aí, dentro do Void, existe uma criatura chamada Elliot. Essa criatura é basicamente uma criatura de fumaça, que é aquele monstro de fumaça que a gente viu no filme, que ele foi criado durante guerras multiversais, que é uma treta que aconteceu lá no passado e que o Kang foi um dos responsáveis por ela. Essa criatura ela foi criada e ela começou a ser usada dentro do Void como se fosse o lixeiro do Void, tá ligado? Como se fosse a pessoa que vai ver o lixo lá dentro, botar fogo e queimar tudo para que o lugar não fique super lotado. Ok, agora em cima desses dois contextos tem uma coisa que foi apresentado no filme do Deadpool e Wolverine, que é a ideia de personagens âncoras, que são as entidades âncoras de uma realidade, seres cuja existência é tão importante que se eles deixam de existir, aquela realidade deixa de existir. O que é um conceito que você parar pra pensar não faz sentido nenhum, porque quer dizer que o ser âncora da realidade do Deadpool era o Wolverine. Só que então antes do Wolverine nascer a realidade não existia? Se você for parar pra pensar, isso na verdade é um conceito bem meta, né? Porque a realidade não existia, você pode dizer que o filme não existia, o universo não existiu. Então é interessante. Eu vou voltar nisso mais pra frente. Ok.
agora que a gente já alinhou tudo isso, vamos partir para as referências. No momento em que o Deadpool e o Wolverine caem dentro do Void, a primeira referência que a gente vê é o grande logotipo da 20th Century Fox, que é aquele que aparecia no começo de todos os filmes da produtora. E é interessante porque se você for ver, esse logo não só está enterrado, como só uma letra dele está aparecendo, que é o X. E se a gente voltar lá atrás, teve uma época que a 20th Century Fox estava fazendo com que no início dos filmes dos X-Men, sempre que apagava as luzes e o logo desaparecia, só o X ficava aparecendo mais um pouquinho para mostrar que, ok, esse é um filme dos X-Men. Então eu achei uma referência bacana. Agora, quando o Deadpool e o Wolverine começam a lutar, tem uma hora que o Wolverine joga o Deadpool no chão. Nessa hora, quando a gente vê ele no chão, a gente vê logo à esquerda dele, tem duas coisas interessantes. A primeira é um gibi. Esse gibi é o gibi Guerras Secretas número 5, que é a Guerra Secreta que foi lançada lá em 2018, se eu não me engano, se não for eu vou colocar o data aqui, e que foi um ponto de reboot do universo Marvel, onde o Doutor Destino pega os poderes do Beyonder, que é uma entidade que é basicamente tipo um deus na Marvel, e usa os poderes dele para unir várias realidades em uma só. Isso também é uma referência ao plano da Marvel de lançar o filme Guerras Secretas em 2027. Além disso, em cima do gibizinho, a gente também vê uma garrafinha verde. Essa garrafa é do refrigerante, acho que chamado Pinanoche, que é o refrigerante que apareceu em Incrível Hulk lá de 2008, quando o Bruce Banner ele tava na fábrica de refrigerante, aí o sangue dele caiu numa garrafa e a garrafa, tipo, enfim, se tornou radioativa e matou o Stan Lee. Aí, conforme a cena vai se desenvolvendo, a gente vai vendo coisas lá no fundo. Elas nunca são o foco da ação, mas a gente consegue vê-las. Então a gente tem o aeroporto-aviões da SHIELD, que pode ser uma referência ao aeroporto-aviões que caiu lá no Capitão América e o Soldado Invernal. A gente tem também o Leviatã do Chitauri, que tipo, é uma referência direta ao primeiro Vingadores, quando eles lutam contra os Leviatãs. E bem disfarçado ali no fundo, a gente tem também a Ponte Golden Gate, que é uma referência à ponte que apareceu no filme X-Men, A Batalha Final, quando o Magneto levanta a ponte, ergue ela e joga ela em Alcatraz. Aí, além dessas referências, tem algumas um pouco mais próximas dos personagens. Conforme o Deadpool e o Wolverine vão lutando, a gente vê o elmo do poderoso Thor, que é uma referência direta ao elmo real dos quadrinhos, que é aquele que tem as asinhas aqui em cima. E a gente vê também um escudo do Capitão América, que é um escudo azul com a estrela no meio, que faz referência direta à história Capitão América, o Império Secreto, onde foi revelado que o Capitão América era um soldado da Hydra que tinha sofrido lavagem cerebral e esquecido quem ele era. Beleza, aí a gente tem a cena de luta do Deadpool e do Wolverine, que inclusive tem a coreografia que já foi apontada no meme da internet, é a coreografia exata da cena do Homem-Aranha 1, quando o Peter Parker tá esquivando de todos os golpes do Flash Thompson, certo? Aí aparecem os soldados da Cassandra para poder prender o Deadpool e o Wolverine, e nesses soldados a gente vê eles vindo dirigindo o Fantástico Carro, que é o carro do Quarteto Fantástico, que aparece sendo usado lá no Quarteto Fantástico de 2005 e no Quarteto Fantástico o Surfista Prateado. Só que o interessante é que essa versão do Fantástico Carro não é a mesma daquele filme. Se você for ver, ela é uma versão meio retrô. O que conversa direto com a notícia que a Marvel deu de que o próximo filme do Quarteto Fantástico vai se passar nos anos 60 de uma realidade paralela. Em outras palavras, esse carro do Quarteto Fantástico provavelmente é de uma variante que vem da mesma linha temporal do novo Quarteto Fantástico. Aí, se a gente avançar um pouquinho, a gente tem uma cena em que a gente mostra o rosto do Wolverine e lá no fundo você consegue ver um carro com a marca de bolinhos. É um carro tipo que vende bolinhos, sabe? E esse carro é uma referência ao mesmo carro que foi usado pelo Cavaleiro da Lua na série do Cavaleiro da Lua no primeiro episódio, quando ele tá fugindo lá dos soldados nos Alpes suíços. Pelo menos eu acho que são os Alpes suíços. Foda-se. Aí, se a gente avançar um pouquinho mais, a gente vê o Logan e o Deadpool chegando no local
a base da Cassandra Cain, que é feita pelo corpo de um homem-formiga gigantesco que está morto. Isso é uma referência direta ao gibi Velho Logan, onde todos os vilões se unem e acabam matando os heróis. E aí você tem um lugar chamado As Quedas Pin, que é onde tem o corpo do Homem-Formiga gigante largado no meio de uma rodovia. Isso inclusive me fez achar que talvez esse filme pegasse um pouco aí do Velho Logan para contar o passado do Wolverine. Eu falo um pouco mais nesse vídeo aqui, aí se vocês estiverem curiosos, só que dá uma clicada. Ok, aí o Deadpool e o Wolverine acabam tentando fugir do covil da Cassandra, e para fazer isso, o Wolverine usa uma perna robótica que voa. Essa perna robótica pode ser uma referência direta ao Monge de Ferro, o primeiro vilão do MCU, que foi o vilão do filme do Homem de Ferro 1. Se você for ver naquele filme, ele usa uma armadura bem parecida com a do Tony, que acaba voando, e quando essa armadura vai voando, ela congela no ar. E aí ela congela e cai. E se você prestar atenção nesse frame, você vê que essa perna ela tá um pouco congelada. E ela funciona com um motor muito parecido com aquele. Certo. Agora, quando a gente tem cenas do Void sendo mostrado de cima, a gente também tem algumas cenas interessantes. Tem um momento em que eles estão no carro andando, e aí você consegue ver ao fundo como se fosse a parte de cima de Asgard, enterrada no Void. E aí você fica, ok, interessante. Ok, essas são as referências que eu consegui pegar nessa parte do Void. Tem mais algumas outras, tem algumas coisas que aparecem que você pode presumir que seja algo, mas eu não quis trazer aqui porque eu não tinha certeza. E finalmente, um pouco mais pra frente no filme, quando a gente sai do Void e volta pro planeta do Deadpool, a gente tem lá ele e o Logan andando na frente de uma loja com o nome Liefeld. Esse nome é uma referência direta ao criador original do Deadpool, que é o Rob Liefeld. Então, beleza. Foi isso. Essas foram as referências que eu consegui achar, certo? Que eu olhando, eu vi e tal, eu achei que vocês iam curtir de saber. Interessante, principalmente a referência dos quadrinhos do Guerras Secretas, que dá a entender que talvez o Void possa vir a ser usado no filme Guerras Secretas, com uma trama parecida com o que eles fizeram nos quadrinhos. Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo só sobre isso. Mas ainda tem muitas referências sobre personagens, e além disso, sobre piadas referentes a coisas que aconteceram no mundo real, que eles colocam dentro do filme. Pra esse vídeo não ficar maior do que já tá, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, e aí eu vou postar ele depois. Então se vocês estiverem curiosos sobre isso, segue aí o canal, que logo menos sai um vídeo fresquinho com mais desse assunto. E é isso aí, galera! Eu não quis trazer muito mais coisa, tem mais algumas coisinhas, só que como eu não tinha certeza se fazia sentido mesmo ou se era muito, tô chutando que é isso, eu não quis trazer. Se você viu alguma coisa que eu não falei aqui, comenta aí embaixo, eu vou adorar saber. E como sempre, muito obrigado por estar comigo até aqui e até a próxima.